Olá, escreva nos comentários de onde é. Não se esqueça de subscrever e gostar. Baseado em factos reais. 28 de outubro de 1973. Província de Buenos Aires, Argentina. Em outubro de 1973, a província argentina de Buenos Aires viveu a mais estranha vaga de avistamentos de OVNIs da sua história. Em maio de 1962, 3 camionistas, Valentino Tomassini, Gauro Tomassini e Humberto Zenobi, viram um objeto na autoestrada número 35 que parecia um vagão de comboio, que subiu no ar e se dividiu em 2. Nesse mesmo mês, o fotógrafo Miguel Tomé, do jornal La Nueva Província, tirou fotografias a um OVNI do tamanho de uma bola de futebol americano. Na base naval de Porto Belgrano, os militares avistaram objetos não identificados entre os dias 21 e 23 de maio. Na base aérea de Espora, perto de Bahia Blanca, as tropas observaram repetidamente objetos triangulares pretos que dispararam algum tipo de arma laser, ferindo 2 ou 3 soldados. Os moradores locais sussurraram que algo estranho estava a acontecer na área. Muitas luzes estranhas no céu, muitas pessoas desaparecidas, muitas histórias que as autoridades preferiam manter em segredo. Durante a Guerra Fria, a Argentina assistiu a milhares de avistamentos de OVNIs, muitos dos quais foram noticiados pelos meios de comunicação social, mas o incidente ocorrido na noite de 27 para 28 de outubro de 1973 superou tudo o que já tinha acontecido, e foi o início de um pesadelo para um simples camionista chamado Dionísio Lhanca. Nada pronunciava os problemas daquele sábado, 27 de outubro de 1973. Dionísio Lhanca acordou tarde na modesta casa do seu tio Henrique Ruiz, na rua Chubut, a apenas 10 minutos do centro de Bahia Blanca. O camionista, de 25 anos, vivia uma vida simples e comedida, trabalho, casa e entretenimento ocasional. Dionísio era um solteiro calmo e tranquilo, uma pessoa simples, quase primitiva. Interessava-se apenas pela sua cidade natal, pelos seus pais e pelo seu trabalho. Conduzia caminhões nas estradas da Argentina há 12 anos e durante todo esse tempo nada de anormal tinha acontecido. Dionísio era uma daquelas pessoas que vivem tranquila e discretamente, sem chamar a atenção. Quando lhe perguntavam o que pensava dos OVNIs, respondia: nada, não me interessa. A fantasia era-lhe estranha, preferia a realidade. O trabalho, o rendimento, as simples alegrias humanas. Nesse dia almoçou cedo, pois tinha uma viagem noturna pela frente. Depois do almoço, dormiu a sesta. Os condutores de longo curso tinham o hábito de dormir durante o dia para não adormecerem ao volante durante a noite. Acordou por volta das 6 da tarde e ligou a TV. Estava a dar um episódio da série O Ladrão Sem Destino, um programa realista sem elementos fantásticos. Dionísio assistia, bebendo mate e pensando no voo que se aproximava. O percurso era familiar, de Bahia Blanca a Rio Gallegos, passando pela província de Santa Cruz. A carga era comum, materiais de construção. 2 dias na estrada, bom dinheiro. Por volta das 10 horas dessa noite jantou com o tio Henrique. Carne, salada e 2 copos de sépita, um refrigerante. A comida de sempre, a conversa de sempre sobre o tempo e o trabalho. O tio Henrique, já não tão novo, estava sempre preocupado quando o sobrinho fazia viagens longas. As estradas da Patagónia eram desertas e perigosas, sobretudo à noite. Cuidado, disse, acompanhando Dionísio até à saída, e não durma ao volante. Não se preocupe, tio, sorriu Dionísio vestindo o casaco. É uma viagem normal. Poucos minutos depois da meia-noite, Dionísio despediu-se do tio e saiu. O ar frio atingiu-o no rosto. A primavera argentina ainda estava fresca. O seu Dodge 600 estava estacionado debaixo de um poste de iluminação, carregado com materiais de construção para entrega em Rio Gallegos. Deu a volta ao caminhão, verificando as amarras da carga, e reparou que o pneu traseiro direito estava ligeiramente furado. Vou levá-lo a Esso para encher, pensou.
O posto de abastecimento de combustível ficava a poucos quilómetros da cidade. Dionísio ligou o motor e o Dodge começou a zumbir. A cabine estava quente e o rádio tocava um tangue suave. Entrou numa rua deserta e seguiu para a Route 3, a principal artéria que liga o norte e o sul da Argentina. Não sabia que a sua vida mudaria para sempre naquela noite e que ele se tornaria parte de uma das histórias de rapto alienígena mais aterradoras e documentadas da história. A Rota 3 atravessava as planícies desoladas da província de Buenos Aires, quilómetros de nada interrompidos apenas por um ou outro poste de iluminação e um carro que passava ocasionalmente. Era uma estrada deserta e pouco povoada, especialmente assustadora à noite. A cabine era quente e acolhedora, mas o abismo negro das estepes patagónicas estendia-se para lá das janelas. Cerca de 15 minutos depois de ter saído da cidade, Dionísio parou num posto de abastecimento de combustível Esso para abastecer. Pensou em encher o pneu ali, mas decidiu que era seguro conduzir por enquanto. O furo não era crítico. Depois de pagar o combustível, voltou a arrancar. Essa paragem iria persegui-lo pelo resto da vida. Se tivesse enchido o pneu na Esso, nada teria acontecido, mas o destino já tinha montado as suas ciladas. Depois de conduzir cerca de 18 quilómetros desde Bahia Blanca, Dionísio percebeu que o pneu estava a perder ar mais depressa do que pensava. O caminhão começou a balançar na estrada irregular e tornou-se claro que era perigoso continuar a conduzir. O pneu precisava de ser trocado, e imediatamente. Por volta da 1h15, parou numa berma escura e deserta da estrada, na noite fria. O local era deserto. Uma zona arborizada rodeada de completa escuridão. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma pessoa. Apenas o som do vento nas árvores dispersas e o uivo longínquo dos coiotes nas pampas. Dionísio começou a pegar nas suas ferramentas, chaves inglesas, um macaco, e a mudar o pneu sozinho, sem a ajuda de ninguém. Um trabalho familiar que fizera centenas de vezes em 12 anos ao volante. Agachou-se junto ao volante e começou a desapertar os parafusos. Naquele momento, o silêncio da noite argentina era absoluto. Apenas a sua respiração, o tilintar metálico da chave inglesa nas porcas e os sons distantes da savana noturna. Dionísio trabalhava com concentração, pensando que ao amanhecer estaria longe daquele lugar deserto, e depois tudo mudou. À esquerda, a cerca de 1 milha, 2 quilómetros, brilhou uma luz amarela brilhante. Dionísio olhou para cima, semicerrando os olhos. Por causa da cor, pensou que pudessem ser os faróis de um carro. Um Peugeot, disse mais tarde, e continuou a trabalhar sem prestar muita atenção. Mas a luz tornou-se mais forte. E mais forte. Ao ajoelhar-se, mudando um pneu, a luz apareceu de repente atrás dele, acima das copas das árvores, tornando-se tão brilhante que iluminou toda a área e mudou de cor para um azulado, como solda elétrica. Dionísio levantou-se lentamente, sentindo o frio do horror penetrar-lhe no sangue. Não era um automóvel. A luz não se movia pela estrada, pairava no ar, aproximando-se lentamente. E não havia som de motor, apenas um zumbido estranho e de baixa frequência que parecia vir de todo o lado ao mesmo tempo e penetrava diretamente nos ossos. Dionísio tentou levantar-se, mas não conseguiu. As suas pernas pareciam chumbo, os seus braços não se conseguiam mexer. Só conseguia olhar para a luz que se aproximava, sentindo o horror a preencher lentamente a sua mente. Havia algo de errado, algo que não deveria existir num mundo normal. A luz aproximava-se, mais forte. Agora iluminava toda a estrada, as árvores, o caminhão. Dionísio conseguia ver que a luz provinha de um enorme objeto em forma de disco, suspenso no ar a cerca de 7 metros do solo. O objeto tinha a forma de um prato e estava suspenso no ar, pairando completamente silencioso no ar da noite.
O coração de Dioniso batia tão forte que o ouvia pulsar nos seus ouvidos. A sua respiração tornou-se irregular e um sabor metálico de medo surgiu na sua boca. O mundo à sua volta parecia ter mudado. As cores tornaram-se mais saturadas, os sons tornaram-se mais claros, o tempo passou mais devagar. E depois ouviu passos atrás de si, lentos, compassados, aproximando-se no asfalto. Os passos de quem não tem pressa, que sabe que a vítima não irá a lado nenhum. Com esforço, vencendo a paralisia, Dioniso virou lentamente a cabeça. O que viu fez-lhe gelar o sangue. 3 seres aproximavam-se dele pela estrada. Caminhavam calmamente, sem pressa, como se estivessem a passear por um parque familiar. 2 homens e uma mulher, ou o que parecia ser uma mulher. Os seres tinham cerca de 1,20 m ou 1,5 m de altura, cerca de 1,5 m. Eram alienígenas nórdicos, de pele clara, com longos cabelos loiros. A sua aparência era surpreendentemente humana e, ao mesmo tempo, havia algo de ilusivo nela. Tinham grandes olhos amendoados, narizes pequenos e bocas que pareciam simples fendas. A pele era descrita como pálida e suave, e a sua aparência tinha uma qualidade sobrenatural. Mas o mais assustador era o seu comportamento. Moviam-se com uma calma sobrenatural, como se o tempo fluísse de forma diferente para eles. Os seus rostos eram inexpressivos, quase sem vida, mas os seus olhos brilhavam na escuridão com um estranho brilho prateado. As criaturas comunicavam entre si através de uma série de sons agudos e penetrantes que Dioniso descreveu mais tarde como chiados, guinchos ou assobios. Embora não compreendesse os sons, sentia uma sensação de calma e não sentia medo, o que por si só era aterrador. Era como se, de alguma forma, estivessem a controlar as suas emoções. Os seres direcionaram Dioniso para o objeto brilhante, que ele agora percebeu ser uma nave espacial. Um dos homens, o líder ao que parecia, aproximou-se. Os seus olhos fitavam o homem paralisado, estudando-o com interesse científico. "No tengas miedo", disse o ser de repente num espanhol impecável. A voz era estranha, como se não viesse da garganta, mas do próprio ar. "Somos amigos, viemos aqui muitas vezes." Pelo rádio, disseram-lhe para não ter medo, que eram amigos, que já vinham há muito tempo. Não disseram de onde vinham, porque era um segredo para eles. Os seres disseram que conversavam com outras pessoas da Terra desde 1950. Esta informação chocou Dioniso. Significava que observavam a humanidade há mais de 20 anos. Dioniso queria gritar, fugir, fazer qualquer coisa, mas o seu corpo não ouvia. Apenas conseguia observar a criatura a sacar de uma pequena ferramenta, como uma navalha, feita de um material brilhante e sobrenatural. "Querem saber se podemos viver na terra deles", explicou a criatura, fazendo um pequeno corte no braço de Dioniso e retirando uma amostra de pele do seu dedo indicador esquerdo. Não havia dor, apenas uma estranha dormência a espalhar-se por todo o corpo. O sangue era escuro sob a luz sobrenatural do OVNI. A criatura recolheu-o num pequeno recipiente que desapareceu imediatamente nas dobras da sua estranha vestimenta, um fato macaco azul acinzentado, como se fosse tecido com fios metálicos. "Queres ver a nossa nave?", perguntou a criatura, e a pergunta não soou aos ouvidos de Dioniso, mas sim à sua mente. Um feixe de luz amarela saiu da nave e levou Dioniso até ao interior oval da nave. A próxima coisa que percebeu foi que estavam a caminhar em direção ao objeto em forma de disco. Dioniso movia-se como se estivesse em transe, as pernas moviam-se por conta própria. O ar em redor do OVNI brilhava como sobre uma estrada quente num dia de verão. Uma escotilha abriu-se na parte inferior do objeto, simplesmente materializando-se do nada, sem qualquer som ou movimento mecânico. Uma luz suave e azulada jorrava do interior.
Estou a subir pelo feixe de luz com 2 homens. O chão é como chumbo, prateado. Só há uma janela, redonda. É como um navio. Descreveria Dioniso mais tarde, sob hipnose, o que aconteceu a seguir. Dioniso viu-se numa sala redonda com teto baixo. Há muitos aparelhos, muitos. 2 televisões, presumo que se referia a ecrãs, um rádio. As paredes eram lisas, como se fossem feitas de uma única peça de metal, e cobertas de símbolos incompreensíveis que se moviam lentamente, como se estivessem vivos. Numa das TVs, consegue-se ver as estrelas, recordaria Dioniso mais tarde. No ecrã, via uma imagem do espaço exterior, campos estelares infinitos, nebulosas, galáxias distantes. A visão era ao mesmo tempo bela e assustadora. A rádio fala comigo em espanhol e diz-me para não ter medo, que são amigos, que já vêm cá há muito tempo. A voz não vinha de nenhuma fonte específica, mas sim do próprio ar. Era melódica, quase hipnótica, mas completamente desumana. Dioniso estava deitado sobre uma mesa. Não se lembrava de quando lá chegara. Lá dentro, viu que a mulher loira tinha vários instrumentos que identificou como equipamentos médicos e cirúrgicos. O medo que sentiu ao vê-los desafiava qualquer descrição. Um dos homens, que Dionísio suspeitava ser o piloto, estava de pé, diante de um painel de controlo, segurando numa das mãos um dispositivo representado por um joystick. Outro humanoide loiro olhava para o céu através de um painel de vidro temperado, e a imagem era projetada numa série de monitores localizados à esquerda de Dionísio. As criaturas curvavam-se sobre ele, os seus instrumentos tremeluzindo sob a luz sobrenatural. Sentiu algo a explorar o seu corpo, não dolorosamente, mas extremamente desagradável, como se milhares de dedos frios estivessem a sondar cada célula. Os procedimentos foram rápidos, mas completos. Recolheram amostras de sangue, amostras de tecido, estudaram a sua fisiologia com precisão científica. O seu sangue é adequado, disse o principal. A sua espécie pode adaptar-se. Isso é bom. Para quê? Grasnou Dionísio, surpreendido por conseguir falar. A criatura aproximou-se. Os seus olhos eram tão profundos como o vazio do espaço. Para o que está para vir, sussurrou. O vosso mundo vai mudar, em breve, e precisaremos de ajudantes. Esteve mais de 1 hora a bordo da nave, 1 hora que pareceu uma eternidade, 1 hora que o mudou para sempre. A última coisa de que Dioniso se lembrava era de um clarão brilhante e de uma sensação de leveza, como se estivesse a cair num abismo sem fundo. Por volta das 3 da manhã de domingo, Dionísio acordou entre os vagões da Sociedade Rural de Bahia Blanca, a cerca de 9 quilómetros do local onde tinha encontrado os estranhos humanoides. Tinha tido amnésia temporária e não se conseguia lembrar de um único aspecto da sua experiência recente. Dioniso não se lembrava do seu próprio nome, não se lembrava de onde morava, não se lembrava do que era um caminhão, não se lembrava do tio Henrique. A sua mente era uma tela em branco, restando apenas os instintos básicos e a capacidade de falar espanhol. Atordoado, o homem começou a caminhar pela estrada, mas depressa enfraqueceu e perdeu os sentidos. Quando voltou a si, caminhava pela Rota 3, completamente desorientado. A sua cabeça latejava de dor na região temporoparietal direita. Tinha um sabor metálico na boca e um pequeno corte na mão direita que, por algum motivo, não sangrava. Havia também uma abrasão quase imperceptível na pálpebra esquerda. O condutor reparou nele e pegou nele porque corria risco de morte naquela estrada. Havia carros raros na estrada, os seus faróis pareciam muito brilhantes e Dioniso virou-se instintivamente. Parou os condutores e perguntou onde ficava a esquadra da polícia, mas não conseguiu explicar quem é e o que lhe aconteceu. Foi levado para a esquadra local e depois transferido para o hospital espanhol, porque a polícia achou que estava bêbado.
o Dr. Ricardo Smirnov, do Hospital Espanhol, deu a Dionísio o seguinte diagnóstico: o sujeito não tem ferimentos visíveis, mas recusa-se a que lhe toquem na cabeça, como se sentisse ali um profundo desconforto. Cheguei ao hospital por volta das 10h15 e vi um jovem com cerca de 25 ou 26 anos em estado de amnésia completa. Não se conseguia lembrar de nada do seu passado, não sabia quem era, onde tinha nascido, quem eram os seus pais ou qualquer coisa sobre o seu passado. Chorava constantemente e perguntava em que cidade estava. Escreveu o Dr. Smirnov no registro médico. O médico disse-me que um homem o tinha deixado no hospital depois de o encontrar a vaguear pelo centro da cidade como um robô, perguntando a toda a gente que encontrava onde ficava a esquadra. Quando lhe tocava na cabeça ou me aproximava da sua mão, ele contraía-se instintivamente, como se estivesse a doer. Tinha uma forte dor de cabeça na região parietotemporal direita. Durante 3 dias, Dionísio esteve internado numa enfermaria do Hospital Municipal de Bahia Blanca, sem se conseguir lembrar de nada. Chorava, perguntando em que cidade estava, quem eram os seus pais. As enfermeiras tentavam acalmá-lo, mas havia algo nos seus olhos que as fazia estremecer. Como se tivesse visto algo terrível que a mente humana não conseguia compreender. A memória de Dionísio não regressava e chorava periodicamente e perguntava em que cidade estava, até que a equipa do hospital decidiu transferi-lo para o Hospital Municipal para um exame mais detalhado. Na manhã do dia 30 de outubro, exatamente às 10 horas, ocorreu um milagre, ou uma maldição. A memória de Dionísio regressou subitamente, como uma luz a ser acesa. Acordou numa cama de hospital e lembrava-se de tudo, do seu nome, do tio Henrique, do caminhão, da estrada e da reunião. A primeira coisa que fez foi pegar nos cigarros, acendê-los e verificar as horas. Mas eles tinham desaparecido. Não havia isqueiro nem relógio. Embora agora se lembrasse de todo o encontro com os alienígenas em pormenor, estava mais preocupado com o caminhão do que com o que tinha acontecido. O dinheiro, 150 mil pesos, estava no seu bolso, intocado. Mas os seus bens pessoais tinham desaparecido. O relógio, o isqueiro, os cigarros na caixa de metal. O meu caminhão, foi a primeira coisa que disse à enfermeira. Onde está o meu caminhão? Felizmente a polícia informou-o de que tinha encontrado o seu carro estacionado na berma da estrada em Vila Bordeu, a cerca de 18 quilómetros da cidade de Bahia Blanca. A carga estava intacta e os documentos estavam no lugar. Mas junto ao caminhão encontraram algo estranho. Uma linha de transmissão de energia danificada. Quando os investigadores contactaram a empresa de energia, foram informados de algo surpreendente. Na noite de 27 para 28 de outubro, entre as 2 e as 3 horas da manhã, registou-se um aumento invulgar no consumo de eletricidade na zona. A hora coincidiu exatamente com o testemunho de Dionísio sobre o encontro com o OVNI. Depois de Dionísio ter acordado no Hospital Municipal de Bahia Blanca, a 30 de outubro, estava mais preocupado com os seus pertences do que com o acontecimento de que era protagonista. No entanto, depois de descobrir que tudo estava em ordem, aceitou submeter-se ao pentotal, ou soro da verdade, para descobrir o que realmente lhe tinha acontecido. Após os exames, Dionísio teve alta do hospital e foi diretamente para a casa do tio, na rua Chubut. Quando tentou descansar, não conseguiu dormir devido aos estranhos pesadelos que estava a ter. Depois de este se ter tornado um problema constante, Dionísio apressou-se a consultar o psiquiatra Eduardo Mata na esperança de encontrar uma cura para a sua perturbação. A história de Dionísio rapidamente atraiu a atenção dos jornalistas. Na sociedade argentina da época, o interesse pelos OVNI era enorme.
Durante a Guerra Fria, milhares de avistamentos de OVNIs foram observados na Argentina, muitos dos quais foram relatados pelos grandes meios de comunicação. O primeiro artigo da popular revista Gente foi publicado a 8 de novembro de 1973. E entrou então em cena o homem que transformaria um simples camionista no caso de rapto alienígena mais famoso da América do Sul. Fábio Serpa, uruguaio do nascimento, que viveu na Argentina desde 1951, foi um famoso investigador de OVNIs. Nascido a 4 de dezembro de 1928 em Rosário, Uruguai, faleceu a 7 de agosto de 2019, tendo dedicado toda a sua vida ao estudo dos fenómenos paranormais. Após uma curta carreira no teatro, Serpa começou a interessar-se cada vez mais pela vida extraterrestre, tendo já estudado psicologia. Após vários anos de investigação, Serpa começou a realizar as suas primeiras conferências no início da década de 1960. Em 1966, criou o programa radiofónico Más Allá de la Cuarta Dimensión, para além da quarta dimensão. Nessa altura, Fábio Serpa já tinha relatado mais de 3.000 avistamentos de OVNIs na Argentina. O caso de Dionísio Lhanca seria o coroamento da sua carreira e o início de um pesadelo para o próprio motorista. Serpa chamou a investigação do caso Operação Bordeu, em homenagem à cidade onde ocorreu o incidente. Convocou uma equipa de especialistas para ajudar, 5 médicos de Bahia Blanca: Roberto Garcia del Cerro, psicanalista; Eduardo Mata, psiquiatra; Nora Milano, psicóloga; Eládio Santos, hipnologista; Ricardo Smirnov, perito forense. Mas Dionísio Lhanca não compareceu à hora marcada, pelo que os médicos tiveram de o visitar em casa do seu tio para continuar a análise. A equipa de especialistas era liderada por Eduardo Mata e Eládio Santos. Quando chegaram a Dionísio, este já tinha comido e o pentotal não pôde ser administrado antes de 2 sessões consecutivas de hipnose. Os testes iniciais fizeram com que o abduzido desenhasse um estranho esboço dos habitantes humanoides do dispositivo voador. A equipa de médicos expressou a sua satisfação após o sucesso inicial e, de seguida, realizou um eletrocardiograma ao homem. De seguida, foi mandado para casa para descansar e regressaria no dia 6 de novembro para discutir os resultados. Na primeira fase da operação, Dionísio foi hipnotizado por Santos e começou a contar a história completa. O que ele contava sob hipnose correspondia exatamente às suas memórias conscientes, mas era mais detalhado e assustador. Mas o verdadeiro horror começou quando chegou a hora do pentotal. A terceira sessão foi conduzida sob a influência de pentotal e tudo o que Dionísio disse foi gravado. Estou a subir com 2 homens num feixe de luz. O chão é como chumbo, prateado. Só há uma janela, redonda. É como um navio. Há muitos aparelhos, muitos. 2 televisores, presumo que se referia a ecrãs. Um rádio. Num dos televisores vê-se as estrelas. O rádio fala comigo em espanhol e diz-me para não ter medo, que são amigos, que vêm há muito tempo. Não disseram de onde vieram, porque era um segredo para eles. Disseram que estavam a falar com outras pessoas na Terra desde 1950. Queriam saber se poderíamos viver na Terra com eles. Após as sessões de hipnose, vinham injeções de pentotal sódico, conhecido naquela época como soro da verdade, porque produzia um relaxamento que impedia ao paciente de produzir fantasias, isto é, de mentir. O Dr. Smirnov injetou pentotal por via intravenosa no antebraço do condutor do caminhão, e este repetiu, como se fosse um disco riscado, o que tinha dito nas sessões de hipnose, disse Serpa. Dionísio foi então levado para Buenos Aires, onde foi examinado por mais 3 médicos. Agustín António Lucissano, toxicologista de La Plata. Juan António Pérez del Cerro, presidente da Associação de Ontanálise. Héctor Solari, hipnólogo e psicólogo. Seguiram-se testes e análises psicológicas em Buenos Aires. Este estudo tornou-se o caso perfeito de Serpa e com ele ganhou o prémio de melhor estudo no primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Acapulco, México, em 1977. O Dr. José Angel Uchua, o psicólogo que examinou Dionísio, realizou uma série de testes para determinar o seu estado mental.
o Dr. Uchua concluiu que Dionísio não sofria de qualquer doença mental ou alucinações e que a sua história era plausível. Além disso, o Dr. Francisco Gomes, médico, examinou Dionísio e encontrou pequenas marcas de perfuração nos seus braços, consistentes com extração de sangue, que descreveu. Mas para o próprio Dionísio, estes estudos transformaram-se numa verdadeira tortura. Em 2021, quase meio século após os acontecimentos, as investigadoras do Café de Ufologia do Rosário, Lorena Ciarata e Marina Javeno, conseguiram encontrar Dionísio e contactá-lo via Zoom. O que lhes contou foi mais aterrador do que o próprio encontro com o OVNI. Via Zoom, o ex-camionista repetiu a história do sequestro e disse que, com as injeções de pentotal, a sua vida foi uma tortura. Pensei que estava a morrer. A minha pele ficou como escamas de peixe e estava a cair. Ele acrescentou: levavam-me para um consultório e davam-me o soro a cada 2 ou 3 dias. Era o maior sofrimento. As injeções eram monstruosas. O Dr. Smirnov diria mais tarde a Ciarata: o pentotal não era utilizado com frequência, mas era um dos métodos possíveis para extrair o máximo de informação de uma pessoa sem lhe causar mal. Mas Dionísio não via as coisas dessa forma. Alegou que os investigadores lhe causaram mais sofrimento do que os próprios alienígenas. As injeções de pentotal foram uma tortura para mim, disse o idoso Dionísio, olhando para a câmara. Pensei que estava a morrer. A minha pele ficava escamosa, como a de um peixe, e caía. Levavam-me para um consultório e davam-me o soro a cada 2 ou 3 dias. Era o maior sofrimento. As injeções eram monstruosas. Imagine-se, um simples camionista que teve um encontro traumático com o desconhecido cai nas mãos de cientistas que o submetem a procedimentos dolorosos em nome da ciência. Injetam substâncias químicas nas suas veias que o fazem perder o controle da mente. Obrigaram-no a reviver o pesadelo vezes sem conta sob hipnose. Fisicamente, Dionísio sofria de fadiga inexplicável e fraqueza muscular. As marcas de perfuração nos braços demoravam semanas a cicatrizar e por vezes sentia dormência nos membros. Nos meses seguintes ao incidente, relatou pesadelos recorrentes e ansiedade intensa. Também desenvolveu aversão a luzes brilhantes e teve flashbacks aleatórios do encontro. No entanto, outros investigadores duvidaram do testemunho de Dionísio. Guilherme Roncoroni publicou um relatório em 1977 e atualizou-o em 1983, afirmando que existem provas irrefutáveis de fraude. No final do texto, acrescenta as conclusões da investigação do Dr. Solari. Lanka não é uma testemunha fidedigna. Curiosamente, este especialista foi fornecido pelo próprio Serpa. Mas como explicar as evidências físicas? Um poste de energia danificado, um consumo anormal de energia no momento exato indicado por Dionísio, as marcas na sua mão, uma amnésia completa substituída por memórias detalhadas. E o mais importante, como explicar que um simples camionista analfabeto, que nunca se interessou por ficção científica ou ovnis, de repente conta uma história tão semelhante a outros casos de abduções alienígenas espalhados pelo mundo? Casos que quase ninguém conhecia na Argentina em 1973. Dionísio Janca era um homem simples, quase primitivo. Durante os 2 dias de entrevistas, manteve-se retraído e nem sequer sorriu. Estava sério, com um sentido de humor distante. Um dos médicos descreveu-o como inocente. Quando questionado sobre o que pensava sobre os OVNI, respondeu: nada, não me interessa. Na verdade, poucas coisas interessam a Dionísio para além da sua cidade, dos seus pais e do seu trabalho. Será que uma pessoa assim é realmente capaz de uma farsa tão complexa, envolvendo danos em torres de energia e impacto no consumo de eletricidade? O caso de Dionísio Janca rapidamente se tornou uma sensação na Argentina e foi amplamente coberto pelos meios de comunicação social. Os jornais e programas de televisão
apresentaram entrevistas com Dionísio, médicos e investigadores de OVNIs. O público ficou intrigado com a natureza detalhada e bizarra da história e o caso gerou debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a veracidade das histórias de rapto por OVNIs. Com o passar dos dias, o caso tornou-se amplamente conhecido na região. As pessoas e os meios de comunicação social começaram a importunar Dionísio, querendo saber mais sobre o incidente. Depois de toda esta publicidade, Dionísio desapareceu, deixou a família, deixou de visitar Bahia Blanca e evitou os jornalistas. A vida de Dionísio desapareceu na sombra. Durante muitos anos nada se ouviu dele e circularam rumores de que estava morto. Viveu incógnito, escondendo-se da atenção dos mídia e dos investigadores. O encontro mudou-o para sempre. Não apenas o encontro em si, mas o que aconteceu depois. As entrevistas intermináveis, os procedimentos dolorosos, a desconfiança dos céticos, a importunação dos jornalistas, tudo isto o tornou duplamente vítima. Numa entrevista ao jornalista local Sérgio Prieta em 2013, Dionísio disse algo surpreendente. Se me voltasse a acontecer, não contaria a ninguém. Prieta, que voltou a ouvir a incrível história que continua a ter impacto no mundo da ovniologia até aos dias de hoje, comentou: hoje as pessoas estão mais inclinadas a aceitar isto como uma possibilidade porque os governos começaram a abrir arquivos desclassificados. A história foi finalmente publicada no jornal La Nueva Província a 8 de dezembro de 2013. Foi traduzida para várias línguas porque o impacto e a reputação foram tão grandes que os meios de comunicação internacionais começaram a comparar as versões que ocorreram na Argentina com acontecimentos muito semelhantes de outros países. Em entrevista, o motorista do caminhão comentou que tinha sido caluniado e explorado. Embora muitas das anedotas, contadas com total sinceridade, coincidissem com o que tinha acontecido nessa manhã, a história de Dionísio foi descartada 10 anos depois. Para compreender o caso de Dionísio Lanca, é necessário contextualizá-lo. A Argentina, especialmente a região de Bahia Blanca, teve a sua cota parte de relatos de OVNIs de grande estranheza que vão desde carros a serem erguidos no ar a raptos. Já no dia 12 de maio de 1962, 3 camionistas, Valentino Tomassini, Gauro Tomassini e Humberto Zenobi, circulavam pela autoestrada 35 de Bahia Blanca a Jacinto Arauz. Às 4h10 avistaram um objeto no solo, num campo junto à estrada, a uma distância de 100 metros. O objeto parecia um vagão de comboio e estava iluminado. À medida que o caminhão se aproximava, o objeto subiu e atravessou a estrada a uma altura de 4 metros. As suas luzes apagaram-se e uma chama avermelhada saiu do fundo. Por fim, o objeto dividiu-se em 2 partes, que voaram em direções diferentes. A 21 de maio de 1962, em Bahia Blanca, Miguel Tomé, fotógrafo de La Nueva Província, tirou 2 fotografias de um OVNI do tamanho de uma bola de futebol. Uma das imagens apareceu na primeira página do jornal no dia seguinte. Entre 21 e 23 de maio de 1962, foram observados OVNIs na base naval de Porto Belgrano. Em Buenos Aires, 2 discos brilhantes permaneceram imóveis durante 10 minutos e depois voaram a alta velocidade. Na base aérea de Espora, perto de Bahia Blanca, nessa noite, 4 OVNIs sobrevoaram a base e foram avistados por militares, que responderam e atacaram-nos com armas de fogo. Os objetos eram pretos e triangulares. Um deles disparou uma espécie de laser que feriu 2 ou 3 soldados. Os arquivos desclassificados da CIA contêm informações sobre investigações de OVNIs na área de Bahia Blanca em 1962 por parte das autoridades militares. O capitão Luiz Sanches Moreno, investigador da Marinha, disse à imprensa que a Marinha investigava OVNIs desde 1952 e que ele próprio observara OVNIs com outras testemunhas em Mar del Plata.
corpos em movimento com incrível velocidade e irregularidade de movimento. Isto demonstra que a região de Bahia Blanca era um ponto crítico para a atividade dos OVNIs 10 anos antes do caso Dionísio Lhanca. Talvez os alienígenas realmente tenham vindo aqui muitas vezes, como disseram a Dionísio. O aspecto mais convincente do caso Dionísio Lhanca são as provas físicas. Esta não é apenas a história de um homem, é um caso apoiado por provas documentais. Primeiro, o caminhão foi encontrado exatamente onde Dionísio disse tê-lo deixado, à beira da estrada em Vila Bordel. A carga e os documentos estavam intactos, mas a poucos metros do caminhão foi encontrada uma linha de energia danificada. Após consultar a empresa que fornece eletricidade à cidade, a equipa liderada por Fábio Serpa confirmou que no domingo 28 de outubro de 1973, entre as 2 e as 3 horas da manhã, se verificou um aumento invulgar do consumo de eletricidade, consistente com o relato de Dionísio Lhanca. Esta confirmação oficial da empresa de energia ligou a história de Dionísio a acontecimentos físicos reais e mensuráveis. O que poderá ter causado tal pico no consumo de energia no momento e local exatos reportados pelo condutor do caminhão? Em segundo lugar, havia provas médicas. A mão direita de Dionísio apresentava de facto sinais de uma perfuração feita por um instrumento desconhecido. Havia também uma abrasão quase imperceptível na sua pálpebra esquerda. Estas marcas físicas eram consistentes com a sua história de que os alienígenas tinham recolhido amostras de sangue e tecido dele. Em terceiro lugar, os exames psicológicos e médicos confirmaram que Dionísio não era doente mental, não era propenso a fantasias e não estava a mentir. Vários médicos independentes chegaram à mesma conclusão. Este homem está a dizer a verdade, tanto quanto a entende. O caso de Dionísio Lhanca apresenta semelhanças impressionantes com outros casos de abdução alienígena relatados em todo o mundo, embora a maioria fosse desconhecida na Argentina em 1973. Os elementos clássicos incluem paragem do veículo devido a problemas mecânicos, aparecimento de uma luz brilhante, paralisia da testemunha, encontro com seres humanoides, procedimentos médicos a bordo da nave, perda de tempo e memória, recuperação gradual de memórias, marcas físicas no corpo. Segundo vários investigadores, o fenómeno de abdução é generalizado e podem existir centenas de milhares de abduzidos em todo o mundo. Embora apenas uma pequena percentagem destas pessoas tenha sido estudada de perto, as informações recolhidas fornecem informações valiosas sobre o fenómeno. Os primeiros relatos de abduções foram registados no final do século XIX, quando começaram a surgir casos invulgares de pessoas saudáveis com comportamentos bizarros. Provavelmente, o caso de rapto mais conhecido é o de Nome, no Alasca, onde 24 civis desapareceram misteriosamente entre as décadas de 1960 e 2004. Mas o caso de Dionísio destaca-se pela sua documentação e provas físicas. Não se trata apenas de uma memória hipnótica. Trata-se de um caso com documentos oficiais, registros médicos, depoimentos de testemunhas e provas físicas. Em 2019, o Pentágono dos Estados Unidos reconheceu oficialmente a existência de fenómenos aéreos não identificados, UAP, anteriormente designados por OVNIs. Vídeos militares mostram objetos a demonstrar tecnologia muito além do que é conhecido pelo homem. Em 2021, o governo dos Estados Unidos divulgou um relatório oficial sobre a UAP, confirmando que alguns dos avistamentos não podiam ser explicados pela ciência moderna. Isto dá nova credibilidade a casos antigos como o de Dionísio Lhanca. Hoje,
As pessoas estão mais abertas à possibilidade de visitas extraterrestres à medida que os governos começam a abrir ficheiros desclassificados. O que antes era considerado loucura está agora a ser debatido nos corredores do Congresso e do Pentágono. Em 1995, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, decidiu desclassificar os ficheiros secretos da Central Intelligence Agency, CIA. Curiosamente, entre os casos de OVNIs na Argentina está o avistamento Bahia Blanca. A Comissão Argentina para o Estudo dos Fenómenos OVNI, CEFORA, criada em 2011, desempenha um papel central na investigação. A CEFORA está empenhada em desclassificar informações sobre avistamentos de OVNIs na Argentina e está a trabalhar para estabelecer contactos com as autoridades em busca de respostas, afirma Andrea Pérez Simondini. Dionísio Yanca faleceu em 2018, levando consigo o segredo dessa noite. Mas os seus últimos anos foram obscurecidos não tanto pelo encontro com os alienígenas, mas pelo que aconteceu depois. Fizeram-me mais do que aquelas criaturas, disse aos investigadores na sua última entrevista. A amargura na sua voz era palpável. O homem que sobrevivera ao impossível fora vítima da ganância humana pelo sensacionalismo e pela fama científica. Fábio Serpa recebera reconhecimento mundial pela sua investigação. O seu livro, El Reino Subterrâneo, tornara-se um best-seller. Ganhara um prémio no primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Acapulco, em 1977. A sua carreira descolara. Mas Dionísio Lhanca ficou com pesadelos, dores físicas provocadas por injeções de pentotal e uma vida arruinada. Já não conseguia trabalhar normalmente. Qualquer luz forte fazia-o ter ataques de pânico. Não conseguia constituir família. Quem acreditaria na sua história? Nem sequer conseguia viver em paz na sua cidade natal. Todos o conheciam como o abduzido por alienígenas. Depois de toda a repercussão em torno do caso, Dionísio desaparecera dos holofotes mediáticos. Abandonara a família, deixara de visitar Bahia Blanca e evitara jornalistas e investigadores. Durante muitos anos, nada se ouviu falar dele. Correram rumores de que tinha morrido. De facto, Dionísio vivia incógnito, escondendo-se de qualquer atenção incómoda. Mudou várias vezes de residência. Trabalhou com um nome falso e evitou qualquer contacto com ufólogos. O encontro com alienígenas durou 1 hora, mas arruinou toda a sua vida. Nas raras entrevistas que deu décadas mais tarde, Dionísio repetia a mesma frase: "Se isto me voltasse a acontecer, não contaria a ninguém." Esta é uma tragédia não apenas para uma pessoa, mas para todo o fenómeno OVNI. Quantas pessoas que tiveram experiências semelhantes preferem permanecer em silêncio, sabendo o destino daqueles que ousam dizer a verdade? O caso de Dionísio Lhanca revolucionou a ovniologia argentina e teve um impacto significativo na investigação internacional sobre OVNIs. Pela primeira vez na América Latina, um caso de rapto alienígena foi documentado com tanto rigor e rigor científico. Os aspectos médicos do caso estabeleceram novos padrões para a investigação de encontros com OVNIs. Uma equipa de 8 médicos de diversas especialidades realizou um exame completo que incluiu avaliação psiquiátrica, testes neurológicos, análise psicológica, hipnoterapia, injeções de pentotal, estudos toxicológicos, exame forense. Os resultados foram inequívocos. Dionísio Lhanca era mentalmente saudável. Não sofria de alucinações, não consumia drogas nem álcool e não mentia. A sua história era consistente e detalhada, e as marcas físicas no seu corpo eram consistentes com os procedimentos descritos. O Dr. José Ángel Uchua, que conduziu os testes psicológicos, concluiu: "Este homem viveu uma experiência traumática real. As suas reações, descrições e comportamento são inteiramente consistentes com a perturbação de stress pós-traumático causada por uma experiência extrema."
O Dr. Francisco Gomes, que examinou os vestígios físicos, ficou impressionado com a sua natureza. As perfurações na mão e a abrasão na pálpebra foram feitas por algum instrumento desconhecido. As bordas das feridas são demasiado lisas para os instrumentos médicos comuns da época. Estes relatórios médicos tornaram-se a base para todos os estudos subsequentes sobre abduções alienígenas na América do Sul. A metodologia desenvolvida pela equipa de Serpa foi utilizada para estudar centenas de outros casos na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Uma das provas mais convincentes da realidade do incidente foi a anomalia de energia registada na noite do encontro. A empresa que fornecia eletricidade à zona de Bahia Blanca forneceu dados oficiais que confirmaram plenamente o testemunho de Dionísio. Entre as 2 e as 3 horas da manhã do dia 28 de outubro de 1973, foi registado um aumento invulgar no consumo de eletricidade na área da Autostrada 3. O aumento foi tão significativo que os sistemas automáticos o registaram como uma emergência. Os técnicos que chegaram ao local encontraram uma torre de transmissão de energia danificada a poucos metros do local onde foi encontrado o caminhão de Dionísio. A natureza do dano não correspondia a nenhuma causa conhecida, nem queda de raio, nem impacto mecânico, nem corrosão. O metal estava deformado como se tivesse sido exposto a um campo magnético muito forte, disse o engenheiro-chefe da empresa de energia. Nunca vimos nada assim. Além disso, a análise mostrou que o excesso de energia não foi utilizado para iluminar ou operar qualquer dispositivo na região. Era como se a eletricidade tivesse desaparecido, absorvida por algo desconhecido. O físico Dr. Carlos Menendez, da Universidade Nacional do Sul, conduziu um estudo independente sobre a anomalia energética. De acordo com os nossos cálculos, um objeto capaz de absorver tal quantidade de energia deve ter tido um poder colossal. Isto não se enquadra em nenhuma estrutura tecnológica conhecida por nós. Os céticos tentaram explicar a anomalia por falhas técnicas ou erro humano, mas a documentação da empresa de energia era irrepreensível. Contadores automáticos, sistemas de reserva, leituras do operador, todas as fontes confirmaram o mesmo facto. Nessa noite, algo desconhecido absorveu uma enorme quantidade de eletricidade no local e hora exatos indicados por Dionísio Lhanca. A investigação da Operação Bordeu revelou que Dionísio não foi a única testemunha dos estranhos acontecimentos daquela noite. Vários habitantes locais viram luzes invulgares no céu, mas optaram por permanecer em silêncio. Manuel Garcia, um agricultor que vive a 5 quilómetros do local, disse aos investigadores: "Acordei por volta das 2 da manhã com um zumbido estranho. Olhei pela janela e vi uma luz brilhante sobre os campos. Pensei que fosse um helicóptero, mas não parecia. A luz movia-se de forma muito suave e silenciosa." O motorista de autocarros Pedro Rodrigues, que viajava pela Route 3 mais ou menos à mesma hora, relatou um disco brilhante a pairar sobre a estrada. "Parei e fiquei a observar por alguns minutos", disse. O objeto era enorme, do tamanho de um campo de futebol. Depois, de repente, desapareceu, como se tivesse dissolvido no ar. A família Moreno, que vivia na aldeia vizinha de Vila Bordeu, foi acordado por uma luz mais brilhante que a luz do dia que entrava pelas janelas da sua casa. "Corremos todos para fora", recordou a senhora Moreno. Havia um objeto enorme no céu, emitindo um brilho azulado. Depois subiu e voou para longe a uma velocidade incrível. Mas todas estas testemunhas falaram sobre os seus avistamentos apenas depois de a história de Dionísio se ter tornado amplamente conhecida. Antes disso, mantinham-se em silêncio com medo de serem considerados loucos. Nessa altura, falar de OVNIs significava convidar ao ridículo, explicou Manuel Garcia. As pessoas tinham medo de perder os seus empregos, as suas reputações, os seus amigos. Era mais fácil permanecer em silêncio. Este muro de silêncio é a tragédia da investigação sobre OVNIs. Quantos testemunhos importantes se perderam devido ao medo da condenação pública? Quantos detalhes importantes ficaram por contar? A história de Dionísio Lhanca
rapidamente se espalhou para além da Argentina. Já em dezembro de 1973, foi noticiada no boletim americano da APR, Organização de Investigação de Fenómenos Aéreos. Em 1980, foi publicada uma análise detalhada do caso na revista britânica Flying Saucer Review. Os especialistas internacionais ficaram impressionados com a qualidade da documentação e com a quantidade de provas físicas. O Dr. J. Allen Hynek, o famoso astrónomo e ovnilogista norte-americano, considerou o caso Lanka um dos exemplos mais bem documentados de contacto de terceiro grau na história da ovnilogia. O investigador francês Jacques Vallée incluiu o caso na sua obra fundamental, Passaporte para a Amagonia, observando a combinação única de provas médicas, técnicas e testemunhais oculares. Os cientistas soviéticos, que estudavam fenómenos anómalos como parte de programas secretos, também demonstraram interesse no caso argentino. Documentos desclassificados do KGB mencionam o incidente de Llanka como um exemplo de possível contacto com civilizações extraterrestres. Mas o caso despertou o maior interesse entre os investigadores do Brasil. Houve uma onda de incidentes semelhantes no país na década de 1970 e a experiência argentina tornou-se um modelo para o seu estudo. O Dr. Olfo Santo, um conceituado ufólogo brasileiro, escreveu: "O caso Llanka demonstra que o fenómeno OVNI na América do Sul tem características próprias. Os seres descritos pelas testemunhas, o seu comportamento e tecnologia são diferentes dos observados na América do Norte e na Europa." Os efeitos a longo prazo do encontro na saúde de Dioniso foram dramáticos e bem documentados. Durante meses após o incidente, sofreu de uma série de sintomas que a medicina moderna estava apenas a começar a compreender. Primeiramente, desenvolveu fotofobia extrema. Luzes brilhantes de qualquer tipo, luz solar, luz artificial e até faróis de automóveis causavam ataques de pânico. Foi obrigado a usar óculos escuros mesmo em ambientes fechados e a evitar sair durante o dia. Quando vejo uma luz brilhante, lembro-me imediatamente do raio amarelo que me paralisou na estrada, explicou Dionísio aos médicos. O meu coração começa a bater forte, as mãos tremem, não consigo respirar. Além disso, desenvolveu insônia severa. Todas as noites, era atormentado por pesadelos recorrentes sobre encontros com alienígenas. Via os seus rostos, ouvia as suas vozes estridentes, sentia o toque das suas mãos frias. Fisicamente, Dionísio sofria de fadiga crônica e fraqueza muscular. As marcas de perfuração nos seus braços cicatrizavam com uma lentidão invulgar. Mais de um mês, em vez dos habituais poucos dias. Os médicos não conseguiam explicar uma regeneração tecidular tão lenta. Periodicamente, sentia dormência nos membros, especialmente na mão direita, que os alienígenas tocavam, como se uma corrente elétrica percorresse os nervos. Descreveu a sensação. O sintoma mais alarmante eram os lapsos de memória. Dionísio conseguia esquecer os acontecimentos dos últimos dias ou até semanas. Por vezes, não reconhecia pessoas conhecidas ou esquecia-me do caminho para casa. Os exames neurológicos não revelaram qualquer dano cerebral orgânico. São distúrbios funcionais causados por stress severo, concluiu o Dr. Mata. Mas a natureza do stress vai para além da experiência humana normal. À medida que o caso de Llanka ganhava notoriedade internacional, cresciam também os esforços para o desacreditar. Investigadores e jornalistas céticos procuravam qualquer forma de refutar as provas. Guillermo Roncoroni, jornalista e cético argentino, conduziu a sua própria investigação para provar a fraude. No seu relatório, alegou ter encontrado evidências irrefutáveis de fraude. Roncoroni apontou incongruências nos depoimentos de Dionísio prestados em diferentes momentos. Sob hipnose, disse uma coisa, conscientemente outra, e sob a influência do pentotal, uma terceira, escreveu.
No entanto, os psicólogos profissionais atribuíram estas diferenças às características normais da memória humana e ao impacto dos diferentes métodos de recuperação de informação. Pequenas discrepâncias nos detalhes apenas confirmam a autenticidade das memórias, argumentou o Dr. Uchua. Uma história fictícia seria mais consistente. Roncoroni questionou ainda a competência dos médicos que examinaram Dionísio. Queriam encontrar provas de OVNIs e, portanto, não eram objetivos, afirmou. A isto, o Dr. Smirnov respondeu: utilizamos procedimentos médicos padrão e tiramos conclusões baseadas apenas em dados objetivos. Os nossos colegas de outros países, independentemente, chegaram às mesmas conclusões. Um crítico particularmente veemente foi o Dr. Héctor Solari, que, paradoxalmente, tinha sido recrutado pelo próprio Serpa. No seu relatório final, escreveu: Lanka não é uma testemunha credível. No entanto, mais tarde descobriu-se que Solari tinha motivos pessoais para desacreditar o caso. Estava a trabalhar no seu próprio livro sobre OVNIs e não queria que o caso de Lanka ofuscasse a sua investigação. As descrições de Dionísio sobre a tecnologia alienígena, feitas sob hipnose, eram surpreendentemente precisas e consistentes com outros casos de rapto em todo o mundo. Descreveu o interior da nave como tendo um chão de chumbo, prateado, com apenas uma janela redonda. Estes pormenores coincidem com as descrições de dezenas de outros abduzidos em diferentes países, muitos dos quais testemunharam independentemente e desconheciam o caso de Lhanka. Muitos aparelhos, 2 televisões, um rádio, é uma descrição do painel que também se encontra noutros casos. É de notar que, em 1973, os ecrãs planos não estavam disponíveis ao público em geral, mas foram descritos por muitos abduzidos. De particular interesse é a descrição do meio de transporte. Subo com 2 homens num feixe de luz. Este pormenor, o uso da luz como meio de transporte, encontra-se em centenas de casos em todo o mundo. O físico Dr. Menendez tentou analisar as tecnologias descritas. Se levarmos o testemunho à letra, estamos a lidar com a manipulação da gravidade e com a utilização de campos de energia direcionados. Isto está séculos para além das nossas capacidades tecnológicas. As ferramentas utilizadas pelos alienígenas também são dignas de nota. Dionísio descreveu um dispositivo semelhante a uma navalha para recolher amostras de tecido. As bordas dos ferimentos deixados por este instrumento eram tão lisas que os médicos não conseguiram determinar qual o instrumento terrestre que os teria feito. Isto não é um bisturi, nem um laser, nem uma faca ultrassônica, concluiu o perito forense Dr. Smirnov. A natureza do corte é fundamentalmente diferente de tudo o que conhecemos. A personalidade de Dionísio Lhanka foi cuidadosamente estudada por psicólogos e psiquiatras. Os resultados revelaram um homem extremamente inadequado para criar uma farsa complexa. A doutora Nora Milano compilou um perfil psicológico detalhado. Dionísio é uma pessoa simples e descomplicada, com uma mentalidade concreta. O seu nível intelectual é médio, a sua educação é mínima. Praticamente não lê e não se interessa por fantasia ou literatura científica popular. Não tem qualquer inclinação para fantasiar ou criar mitos. É um homem de facto, não de imaginação. Descreve o mundo em termos simples e concretos, evitando metáforas e abstrações. O psiquiatra Dr. Mata acrescentou: Dionísio apresenta todos os sinais de uma pessoa que viveu um trauma real, as suas reações, o seu comportamento, os seus sintomas de stress pós-traumático, tudo aponta para a autenticidade da experiência. A resposta emocional de Dionísio às perguntas sobre o encontro foi particularmente convincente. Ele não está a tentar convencer ou impressionar, observou o Dr. Milano. Pelo contrário, ele prefere claramente não falar sobre o assunto. Este não é o comportamento de alguém que inventou uma história para chamar a atenção.
Testes de detetor de mentiras conduzidos por especialistas independentes mostraram que Dionísio estava a dizer a verdade. Não há provas de engano ou fabrico, conclui o examinador do polígrafo. Este é um homem que acredita sinceramente no que está a dizer. A análise do padrão de fala também confirmou a sinceridade. Os linguistas observaram que o vocabulário de Dionísio, ao descrever o encontro, se manteve simples e específico. Ele não utiliza terminologia científica ou fantástica que se poderia obter de livros ou filmes, observaram os especialistas. As suas descrições são primitivas e emocionais. Para compreender a importância do caso de Yanka, é necessário situá-lo no contexto da sociedade argentina dos anos 70. A Argentina atravessava um período difícil de agitação política. O país estava sob junta militar, a censura era rigorosa e o sentimento público era tenso. Em tais circunstâncias, as histórias sobre OVNIs eram percebidas como uma distração de problemas graves. A Igreja Católica, que tinha uma enorme influência na sociedade argentina, era extremamente negativa em relação aos relatos de OVNIs. Os padres declaravam tais histórias como obra do diabo ou fantasias ímpias. A comunidade científica também se mostrava cética em relação à ovniologia. A maioria dos cientistas considerava os OVNIs privilégio dos charlatões e dos doentes mentais. Investigadores sérios arriscavam as suas reputações ao aprofundarem o tema. Numa atmosfera deste tipo, a simples história de um camionista sobre um encontro com alienígenas poderia ser facilmente descartada e esquecida. Mas a qualidade das provas era tão elevada que se tornou impossível ignorá-las. O caso Yanka tornou-se um catalisador para uma mudança de atitude em relação aos OVNIs na América Latina. Pela primeira vez, as autoridades governamentais e os cientistas sérios começaram a discutir publicamente a possibilidade de visitas extraterrestres. A socióloga doutora Maria Gonzalez analisou o impacto do caso na consciência pública. A história de Dionísio abriu as comportas. Centenas de pessoas que antes se mantinham em silêncio sobre os seus avistamentos começaram a falar sobre os seus encontros com OVNIs. O tabu foi quebrado. Hoje, mais de 50 anos depois daquela noite aterradora na Rota 3, o caso de Dionísio Yanka continua a ser um dos exemplos mais bem documentados de contacto com inteligência extraterrestre da história. Investigadores modernos, munidos de novas tecnologias e métodos, reviram repetidamente os materiais do caso. Cada novo exame apenas confirma a autenticidade das provas. Na década de 2010, um grupo de peritos independentes realizou uma análise computacional das gravações das sessões de hipnose. Os algoritmos de detecção de mentiras não encontraram evidências de fabrico ou fraude. Os registros médicos foram revistos com base em conhecimentos modernos sobre stress pós-traumático e perturbações dissociativas. A conclusão foi clara. Os sintomas de Dionísio eram consistentes com um choque psicológico extremo. As provas físicas também resistiram ao teste do tempo. Os registros da empresa elétrica permaneceram inalterados e os danos no poste de energia ainda não têm uma explicação convincente. Mas o mais importante é que a história de Dionísio Yanka passou a fazer parte de um quadro mais vasto. Ao longo das décadas, milhares de casos semelhantes foram documentados em todo o mundo. O padrão repete-se com uma consistência surpreendente. Um viajante solitário, uma blitz de trânsito, luz brilhante, paralisia, um encontro com humanoides, procedimentos médicos, perda de memória. Ou todas estas pessoas fazem parte de uma grande conspiração, ou são vítimas de psicose em massa. Ou a humanidade não está realmente sozinha no universo. Nas pampas argentinas, na Rota 3, os condutores ainda veem por vezes luzes estranhas no céu noturno. Os habitantes locais desaconselham parar lá depois da meia-noite, principalmente se tiver problemas com o carro, porque alguns encontros mudam mais do que apenas uma vida. Mudam a nossa compreensão de se estamos sozinhos no universo. E esta questão permanece em aberto, apesar de todos os esforços dos cientistas, dos cépticos e dos governos
para encontrar uma resposta definitiva. A história de Dionísio Lhanca não é apenas a história de um encontro com alienígenas. É a história de como um homem pagou um preço terrível por ousar dizer a verdade, e como a sociedade responde àqueles que ousam falar sobre o impossível. Na escuridão das estradas argentinas, à noite, ainda ardem luzes que não deveriam existir, e algures lá fora, entre as estrelas, podem existir seres que se lembram de um simples camionista que mudou a história do contacto entre mundos. Dionísio Lhanca morreu levando consigo um segredo, mas a sua história continua viva, lembrando-nos que a verdade é, por vezes, mais assustadora do que as nossas fantasias mais loucas. O preço da verdade pode ser superior ao que estamos dispostos a pagar. Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários. Acredita em OVNIs? Talvez você próprio já tenha visto algo